Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nessa tarde tão maravilhosa que o Senhor Deus preparou para nós, estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus, ler um pouco a Bíblia para a nossa meditação, para nosso elevo espiritual. E o tema da mensagem nessa tarde é: o inferno é real. O único meio do homem se livrar do inferno é aceitando a Jesus como seu Salvador e se esforçar para obedecer a sua santa palavra. Então, os irmãos, já vai vendo e ouvindo que de início a temática da mensagem já vai revelando para nós que o inferno é real. A prova disso está lá em Lucas 16, 19 até o 31, que diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele quem? Daquele homem rico, Lázaro, ia na porta dele pedir comida, pedir pão, alguma coisa para saciar a sua fome. Versículo 21, e desejava alimentar-se com a migalha que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, o propósito de Lázaro, aí na casa daquele homem, bater em sua porta, era para pedir a sobra, o resto que sobrava da sua mesa, ou do almoço ou da janta, para ele alimentar-se. Versículo 22, aconteceu que um dia a morte chegou para o mendigo e ele morreu. Aí você e eu também ficamos atentos que eu e nem você vamos viver para sempre não, ok? A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo de nascer e também há um tempo determinado para o homem morrer. E essa determinação, ela veio da parte de Deus para todos nós. Pastor, onde o senhor quer chegar? Bom, o que eu quero dizer para você, madame, empresários, rico, pobre,
mendigo, bandido, matador, traficante, macumbeiro, bruxo, você grande ou pequeno, eu quero dizer que o dia de você morrer está chegando. E eu venho nessa tarde em nome de Jesus para advertir você que você não viverá para sempre. Eu venho advertir a você, homem valente, bravos, acha que nunca vai morrer. Você vai morrer e a sua hora está chegando. Mas eu venho aqui no nome de Jesus dizer para você que Deus não quer que você morra, que parta dessa terra sem a salvação. Porque a vida, ela não se termina quando morre. Quando o homem parte dessa terra, ele vai entrar na vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. É o assunto que nós vamos abordar mais embaixo. Mas quero dizer que você vai morrer fazendeiro, que você vai morrer políticos, homens que exercem posições elevadíssimas nessa terra. Você vai morrer. Agora um conselho eu te dou com base na Bíblia: não queira partir dessa terra no pecado, não queira partir dessa terra de qualquer maneira. Aceita Jesus como seu Salvador, que se você partir dessa terra de qualquer maneira, você vai parar no inferno e para toda a eternidade vai viver lá. Então aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão, que é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, aonde Deus reservou para todos salvos, para a glória dele. E morreu também o rico e foi sepultado. Então morreu Lázaro, e Lázaro agora foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E logo em seguida morreu também aquele rico, folgado, mentido, que estava confiando a segurança dele, as suas riquezas, o seu dinheiro, o seu ouro e a sua prata. Mas a Bíblia diz que o ouro do homem, a prata do homem, a riqueza do homem não tem poder para salvar ele. E o homem também não vai levar nada dessa terra. Tudo vai ficar aqui. Aí a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele rico foi sepultado. Olha o versículo 23, vamos ver aonde esse homem parou. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormento. Viu a Lázaro, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então você pode observar que quando o homem morre, imediatamente ele cai no Hades. Há uma confusão aí no meio dos teólogos, que fica aí debatendo a respeito de Hades, mas na verdade é como diz o nosso pastor Antônio Gilberto: Hades já é um lugar no inferno. Não é o inferno final
chamado Lago de Fogo, mas já é um lugar no inferno de sofrimento e tormento, aonde todos que partem sem Jesus no pecado vai direto para lá. Chegando lá, eles são atormentados pelos demônios. Chegando no Hades, ele não tem mais paz, não tem mais sossego, e ficarão lá no Hades já sofrendo, sendo atormentado pelos demônios até o dia de chegar o juízo final, o grande trono branco, que eles serão chamados por Jesus, como disse em João 5, 28 e 29, e chegará a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus, e o que ouvir vão ressuscitar, e vão chegar diante do trono de Deus, diante do juízo final, e serão julgados por Deus e lançados no lago de fogo e enxofre, para eternamente, juntamente com o diabo, os seus principados, seus demônios, serão atormentados por Deus para toda a eternidade. E eu venho nessa tarde, em nome de Jesus, trazer essas verdades de Deus para o meu coração e para o seu, para que nós viemos nos despertar e para nós termos a conscientização que a vida, ela não termina aqui. Então aquele homem morreu, ele já caiu no Hades, que é uma parte do inferno, e já estava sendo atormentado pelos demônios e pelo fogo, pela chama de fogo naquele lugar. Agora o versículo 24. E chamando e clamando disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim. Aquele rico estava lá já e está lá até hoje, clamando para Abraão: tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí você vai observando que o homem estava lá, já estava sendo atormentado pela chama do fogo que há no Hades. Glória ao nome de Jesus. E eu venho, repito, eu venho despertar mim e você. Escapa desse lugar. E o único meio de eu me escapar de lá é aceitando a Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Versículo 25. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente o males. Agora este Lázaro foi salvo por Deus, porque antes de morrer ele se converteu ao evangelho na terra, e tu atormentado. 26. Além disso, Abraão, conversando com aquele homem rico que estava na chama queimando ele, mas eu quero alertar você que não é pecado o homem ser rico, mas não ponha a certeza, a confiança na sua riqueza, porque o seu dinheiro, empresário ou empresária, não vai poder te livrar da condenação do inferno. Mas Jesus, sim, Ele é o Todo-Poderoso que pode salvar você e te livrar de lá. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quiserem passar
daqui para vós não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. Acabou, partiu para o Hades, não tem como vir por lá de cá. E quem está no seio de Abraão, também se quiser não pode ir por lá de lá. Observa no 27, meus amados irmãos, que o homem que está no Hades, aquele rico, ele implora, e disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai. Então observa que todo que morre e vai para o Hades, para o inferno, eles estão conscientes e eles já lembram de tudo o que passou e o que deixou aqui nessa terra. Isso está no versículo 27. E ele diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai. Então, todos que morrem estão todos conscientes. Agora o 28, pois tenho 5 irmãos, ou seja, eu tenho 5 irmãos que estão vivos lá na terra, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Então, todos que morrem sem Cristo estão todos descendo ao Hades. E lembra que o Hades é um lugar na parte do inferno, já de sofrimento, já de tormento, mas não é a parte final. O 29, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas que estão pregando na terra, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-á. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés que está lá na terra pregando, tampouco Moisés e os profetas que estão na terra pregando, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitaste. Abraão não tem como, já tem pregador na terra, avisando que o inferno é real, que o Hades é real, que o diabo é real, que os demônios é real, que Deus é real, e quem parte sem a salvação também vai para o inferno se não aceitar o evangelho, e se aceitar o evangelho serão salvos e vão lá para o seio de Abraão. Então eu venho despertar a mim e despertar você nessa tarde. Tenhamos cuidado no nome de Jesus. Glória a Deus. Grifo nosso: escapa-te por tua vida, para que você não pereça no inferno. O inferno é real, e todos que morrem ou parte dessa terra no pecado, eles vão direto para o inferno, eternamente serão atormentados pelos demônios, e no juízo final serão julgados por Deus e lançados no lago de fogo, de enxofre, juntamente com os demônios, para toda a eternidade serão atormentados por Deus e estarão separados de Deus para toda a eternidade. Então essa aí é uma realidade que não tem como o homem escapar. Glória ao nome de Jesus. Para o homem ficar livre ou escapar da condenação do inferno, é necessário
ele entrar pela porta da salvação, que é Jesus. Depois, pessoas que a Bíblia diz, que a palavra de Deus nos diz, que vão para o inferno se não abandonar as suas práticas pecaminosas. Confira comigo aí dentro da palavra de Deus, porque você tem uma Bíblia em casa, para você não reclamar. Confira comigo o que a palavra de Deus está dizendo a respeito de pessoas que vão para o inferno se não se arrepender do seu pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem o devasto, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia, que é a palavra de Deus, está revelando essas pessoas, tanto homem como mulher, que vive nessa prática pecaminosa. Se eles não se arrepender, se eles não abandonar essa prática pecaminosa, a Bíblia, que é a palavra de Deus, está afirmando que eles vão ser condenados ao inferno. Salmo 9, 17 está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então os ímpios, se ele não se arrepender do seu pecado, não abandonar as suas práticas pecaminosas, a Bíblia está dizendo que eles vão ser condenados ao inferno para toda a eternidade. Em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, confere aí na sua Bíblia aí, terra, para você não reclamar. Mas quanto ao tímido, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. É o que é a segunda morte. Então todos, macumbeiro, feiticeiro, bruxo, bandidos, ladrões, maconheiro, prostituta, homens assassinos, sanguinário, ladrões, se você continuar nessa prática, se você morrer praticando esse tipo de pecado, você vai para o inferno, porque o seu fuzil não vai livrar você da condenação do inferno. Esse monte de dinheiro que você arrecada nas bocas de fumo, isso não vai livrar você da condenação do inferno,
por você ser chefe de boca de fumo, por você ser o comandante, isso não vai te livrar. Então, o único que pode livrar você, homem, livrar você, mulher, do inferno, não é o diabo, não é os demônios, se chama Jesus de Nazaré. Só ele tem poder para livrar o homem da condenação do inferno. E nessa tarde a mensagem que eu deixo para você, ou nessa manhã: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Abandona o pecado, abandona a prática do pecado e aceita Jesus como seu Salvador, e terás um lugar no céu para você. Será livre da condenação do inferno, será livre do tormento do inferno. Larga hoje, abandona hoje o pecado e aceita Jesus como seu Salvador. Em Apocalipse 22:15, é mais uma confirmação: ficarão de fora os cães, os feiticeiros não herdarão no reino dos céus. Os que se prostituem, viu, mulher, viu, homem, você que está nessa vida de prostituição, abandona isso enquanto é tempo, porque Deus tem coisa melhor para você. Os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, se vocês não se arrepender dessa prática pecaminosa, a palavra de Deus está dizendo que você vai ser condenado ao inferno. Pecado vai levar você para o inferno. O grande trono branco e o juízo final está chegando. Está chegando o dia de todos que morreram sem a salvação, ou morreram no pecado, ou que ainda vai morrer no pecado, e todos que rejeitam o evangelho, que pode salvar e libertar o homem e levar para o céu, mas o homem está rejeitando o evangelho. Que estão rejeitando o evangelho serão chamados por Deus para prestar conta no juízo final. Ao chegar diante daquele trono, o grande trono branco, diante do Deus Todo-Poderoso, eles serão julgados. Depois do julgamento, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga, os seus bichos nunca morrem. Irão para lá todos, se não se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador. Irão esses para o lago de fogo eterno. Eu quero informar a todos, com base na palavra do Deus Todo-Poderoso, que é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação, é a palavra de Deus. A vida, ela não termina aqui, meu amigo. A vida, ela não termina aqui, empresários. A vida não termina aqui. Aqui é o princípio, ou o início, ou o começo da vida eterna. Aqui acaba uma parte da vida do homem, mas após essa vida aqui que nós vivemos, vamos iniciar a chamada vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. Quando o nosso corpo mortal tombar aqui na terra,
nós vamos iniciar a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. E eu venho, em nome de Jesus, despertar todos vocês, ricos, remediados, pobres, governos, político, empresário, venho dizer para você que o único meio de você escapar da condenação do inferno não é a posição que você exerce aqui na terra. O único meio de você escapar da condenação do inferno é aceitando a Jesus como seu Salvador. Aí você será salvo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O lago de fogo e enxofre, quero dizer para todos vocês que é real. Além de ser real, está vazio. Mas em breve esse lugar chamado a parte mais baixa do inferno estará cheio. Isso vai acontecer no juízo final do grande ou no grande trono branco. Desperta, povos, nações, língua. Você que está vivendo no pecado, desperta. Abandona a prática do pecado. Venha aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia descreve um quadro terrível do destino de toda alma perdida. Números 1 fala de tribulação. Esse lugar é conhecido de tribulação, angústia, pranto, ranger de dente, eterna perdição, fornalha de fogo, fala de candeia da escuridão, fala de tormento eterno, onde o homem nunca terá paz, será atormentado para toda a eternidade, toda a eternidade, tanto homem como o diabo e os seus demônios. Também fala do inferno, de um fogo que nunca se apaga, nunca se apaga, lago de fogo e de enxofre. Fala também onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Quem estiver lá nesse lugar nunca mais terão repouso, nem de dia e nem de noite. Realmente horrendas coisas é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Um conselho para mim e para você é esse: vamos abandonar o pecado, os prazeres desse mundo. Vamos abandonar tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Vamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Vamos se esforçar para obedecer a tua santa palavra. Só assim, fazendo tal coisa, seremos salvos por Jesus e livre da condenação do inferno. Que o Senhor, nessa tarde, venha nos ajudar, venha nos dar força para nós se arrependermos do nosso pecado. Amigos, todos ouvintes, olha, o Senhor Deus, Ele tem um conselho para mim e para você. E o conselho de Deus para mim, para você é esse: Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei, diz o Senhor,
cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde, abandone o seu pecado, as suas práticas, convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração. Abandone todas as vossas transgressões e iniquidade. Se vocês não abandonar a iniquidade, o pecado, isso vai servir de tropeço para vocês. E isso vai levar vocês para o inferno. A Bíblia diz assim: lançai de vós todas vossas transgressões, abandona todas vossas transgressões com que transgrediste até hoje. Criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morreria, ó casa de Israel, no vosso pecado? 32, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, a mim, e tereis vida, e vida com abundância. Então, nessa tarde, eu venho falar para você: abandone o pecado, abandona a prática do pecado, entrega a tua vida para Jesus, homem. Entrega a tua vida para Jesus, mulher. Entrega a tua vida para Jesus, empresários, fazendeiros. Entrega a tua vida para Jesus, traficantes, matadores, homens violentos e sanguinários. Entrega a sua vida para Jesus, porque vocês são valentes aqui. Mas quando vocês morrerem, a valentia de vocês vai acabar. E vocês serão atormentados pelo diabo, pelos demônios, e serão queimados pelo fogo do inferno, se vocês não aceitar Jesus como seu Salvador. Então, em nome de Jesus, abandone as suas práticas pecaminosas e aceita Cristo, porque Ele está de braços abertos esperando, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Abandone a prostituição, você que vive nessa vida desgraçada, vendendo seu corpo. Você que vive, homem, traindo as suas esposas. Você, mulher, que vive traindo os seus esposos. Abandona essa prática, que se você não abandonar, isso vai levar você para o inferno. E Deus não quer que você vá para lá. Abandone a mentira, homens e mulheres, inclusive que estão na igreja andando com mentira. Abandone a mentira, que todo mentiroso, segundo a Bíblia, eles serão condenados ao inferno. Deus não quer que ninguém vá para lá. Então venha nessa tarde, arrependa do seu pecado e venha e aceita a Jesus como seu Salvador. Venha e aceita Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe a vocês todos, em nome de Jesus. Alguém precisa falar a verdade para mim, e alguém precisa falar a verdade e a realidade para você. Eu não sou melhor do que você, eu não sou mais santo do que você, simplesmente eu sou um pequeno servo de Deus, fraco, pequeno, cheio de defeito, mas até esse dia de hoje, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem cuidado da minha vida e quer cuidar também de você.
Eu venho despertar você. Abandone o pecado e aceita Jesus como seu Salvador, porque o dia de você partir dessa terra está chegando e Deus não quer que você morra no pecado. Paulo disse em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, no nome de Jesus. Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês nessa tarde, para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Um abraço para todos no nome de Jesus. Abandone o pecado, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja e Ele não quer deixar você aqui. Fica na paz e muito obrigado em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém e amém.